Às vezes a dor é intensa e o crente já pensa: não vou suportar. A cruz parece tão pesada e longa jornada para caminhar. Porém o salvo não desiste, mas a Deus insiste: vem me ajudar. A esperança é divina, um dia isto termina, Cristo vai voltar. Já ouço um clarim soando, Jesus Cristo a igreja chamando. Ele que está voltando nas nuvens do céu para nos arrebatar. A igreja triunfante vai, alegre ao encontro do Pai. A glória eterna alcançando, o mundo deixando para não mais voltar. Quantos têm essa esperança no coração e podem glorificar a Deus comigo nesta hora? Oxalá que Jesus Cristo voltasse ainda esta noite para nos levar aos céus. Aleluia! Devemos ficar bem alerta, esta promessa é certa e não falhará. Jesus nunca falhou na sua promessa. Em breve vem nossa vitória, Cristo não demora, Ele voltará. Sabe o que vai acontecer aí? As lutas serão dissipadas, vamos para as moradas no além do véu. E tem mais: o inimigo é derrotado, o crente arrebatado com Jesus para o céu. Já ouço o clarim soando, Jesus Cristo a igreja chamando. Ele que está voltando nas nuvens do céu para nos arrebatar. A igreja triunfante vai, alegre ao encontro do Pai. A glória eterna alcançando, o mundo deixando para não mais voltar. Já ouço o clarim soando, Jesus Cristo a igreja chamando. Ele que está voltando nas nuvens do céu para nos arrebatar. A igreja triunfante vai, alegre ao encontro do Pai. A glória eterna alcançando, o mundo deixando para não mais voltar. Não voltar, não voltar. O lugar maravilhoso santo. Deus semblante descaído, como quem quer na jornada desmaiar. Se a cruz seus fracos ombros tem ferido, e tu achas muita estrada pra levar. A alegria no amanhã despontará. Em contrário, açoitando ferozmente a humanidade. Não te esqueças que o gemido do Calvário nos precede no ardor pentecostal. Quando olhares na vida dos seus ombros, provocadas por seus passos sobre a cruz, não te deixe levar pelos assombros, pois também ferir os ombros de Jesus. É certo que um dia o veremos, entre nossos hinos cantaremos, e as lágrimas não teremos.
irmãos, vamos? Aleluia. São sinais dos duros cravos flamejantes que o feriram e o mataram sobre a cruz. É certo que um dia o veio entre multidão no espaço celestial. Abrindo nossos sinos cantaremos e as lágrimas não teremos chamar. Aqui o sol se põe e a nuvem passa. Ali a noite já não morrerá. Aqui na vida tudo é passageiro. Ali eterno gozo Que toda a igreja permaneça agora em reverência diante do Senhor, diante da sua palavra. Vamos evitar qualquer movimentação desnecessária e vamos interceder a Deus em favor do pregador desta noite, para que Deus fale poderosamente, diretamente aos nossos corações, e que o Espírito do Senhor veja neste lugar liberdade ampla para agir da maneira que bem entender. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e exaltamos o teu nome agora. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade feliz que temos de ouvirmos agora a tua voz. Fala, Senhor, de uma maneira extraordinária nesta reunião. Pai querido, toma mais uma vez o pastor Elbert nas tuas mãos. Oh Senhor, dá a ele graça, unção e autoridade do Espírito. Senhor da glória, salva os perdidos neste culto, traga os desviados de volta, faz a tua obra poderosamente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É motivo de muito gozo e alegria poder estar novamente com os irmãos, rever este querido Brasil, contemplar mais uma vez as cores verdes e amarelas da nossa bandeira, mas melhor ainda, encontrar esse povo que diz aleluia, esse povo que louva, que adora, que exalta, esse povo que glorifica, esse povo que canta, esse povo que caminha para o céu. Vamos rever aqui companheiros, irmão Adilson Rossi, que passou ali pelos Estados Unidos, deixou-nos muitas lembranças. Outro que estamos esperando ali na América, se Deus quiser. Glória a Deus. Fizemos uma boa viagem, embora enfrentamos um choque de clima muito grande, que a garganta quase se vai. Eu pedi, Senhor, tenha misericórdia. Se tiver de tirar a minha garganta, que seja depois do congresso, não agora. Saímos de 16 graus abaixo de zero e chegamos aqui com 34 graus positivo. Foi um choque muito grande, mas parece que vamos aclimatando. É que vamos participar com os irmãos desse congresso. E desde que foi comunicado ali do tema do congresso, liberdade em Cristo,
eu comecei a pensar quanta coisa poderia ser nesse tema de liberdade em Cristo. Poderia ser liberdade por Cristo, poderia ser liberdade com Cristo, poderia ser liberdade de Cristo. Só não poderia jamais ser liberdade sem Cristo, porque não existe liberdade sem Cristo. Sem Cristo não há liberdade, mas em Cristo há liberdade. Ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E se querem conhecer esta verdade é Cristo. Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 25, nós vamos ler nesta noite e meditar na palavra de Deus, porque Cristo é a solução para o mundo em decadência. O mundo está em decadência, os poderes do mundo estão em decadência. Fala-se hoje em transferir as Nações Unidas para outra parte, porque já não se sentem seguros na América, mas não se sentem seguros em outra parte do mundo. Problemas de conflitos e guerras, problemas da proliferação do pecado. O mundo está em decadência por não conhecer a verdade, esta verdade que liberta. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 18 e 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifesta. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às consciências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí está o relato da decadência humana e o porquê da decadência humana, por causa do que se começa a dizer, por causa da verdade. Por causa da verdade, detiveram a verdade, prenderam a verdade, não buscaram a verdade, não seguiram a verdade, envolveram-se na mentira, e por causa disso o homem foi se decaindo, o mundo está se decaído por falta de verdade. E só há esperança onde alguém chega com uma mensagem de verdade. Quando viajava para cá, sentou-se ao meu lado um chinês que ia para a Argentina, e eu comecei a pregar para aquele chinês, falar com ele acerca do Senhor Jesus. E ele veio me dizer que lá na China, a geração nova, a geração jovem da China, não acredita em nada, não acredita nessas coisas que vocês ocidentais acreditam, não acreditam na verdade que nós pregamos. Ele dizia nesses mitos, e eu dizia na verdade. Mas eu disse: sabe o que acontece com vocês chineses? É que vocês não querem assumir a responsabilidade, vocês não querem assumir a responsabilidade de saber que existe um Deus e ter que seguir esse Deus. Vocês não querem submeter-se ao compromisso de seguir a esse Deus, e por causa disso vocês preferem acreditar na mentira de Mao Tse Tung. Vocês preferem acreditar na mentira do comunismo chinês. Vocês preferem acreditar na mentira que andam pregando para vocês durante essas dezenas de anos. Mas a verdade é que Deus existe, e um dia você vai ter que se encontrar com Ele. Não adianta o homem buscar a mentira, abrigar-se na mentira para fugir da verdade, porque um dia todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos hão de comparecer diante desta verdade que é Cristo, e Ele virá naquele dia como juiz. Deter a verdade
Foi uma das maiores injustiças acontecidas no mundo até o dia de hoje. E a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a injustiça humana, contra toda a injustiça do homem, e relata uma dessas injustiças, destacando a maior de todas as injustiças. Injustiça é cometendo ou retendo, detendo a verdade de Deus, detendo a verdade em injustiça. Mais uma vez então diz, é injusto deter a verdade, prender a verdade, cometendo injustiça. Foi a maior injustiça cometida até os dias de hoje, tem sido deter a verdade, prender a verdade e impedir que os homens conheçam a verdade. Mas eu quero dizer, tem sido difícil conseguir, eles não têm conseguido deter esta verdade. Muitos têm tentado deter a verdade. Nós apanhamos desde o Antigo Testamento, desde o princípio, alguém tentando deter a verdade, alguém que recebesse uma mensagem de verdade para pregar, mas não queria pregar a verdade, não queria levar adiante a verdade, porque ele teria mais lucro financeiro falando a mentira, ele teria mais lucro se ele pregasse a mentira. E Balaão começou a tentar falar a mentira, porque o rei lhe prometeu presentes, porque o rei lhe prometeu prêmios, porque o rei lhe prometeu honras se ele falasse a mentira. Se ele, ao invés de entregar aquela mensagem de verdade que recebeu de Deus, ele entregasse a mentira, ele receberia o privilégio do rei. Mas a palavra de Deus nos diz que em ele, abrindo a sua boca para maldizer, Deus transformava a maldição em bênção. Não pensem, pois, que aquelas mensagens, que aquelas profecias de Balaão foram profecias que ele queria profetizar. Não, até ali ele profetizou obrigado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus apoderava-se de Balaão e dizia a Balaão: você não vai dizer o que você quer, você vai dizer a verdade. Você quer deter a verdade, mas a verdade não pode ser detida, a verdade não pode ser presa. Balaão, e agora tome uma última verdade para você falar. Esta última verdade é contra você mesmo. E ele começou a olhar para Israel, e ele viu de Israel o Messias e profetizou: vê-lo-ei, mas não agora. Ele realmente não veria o Messias naquela hora, mas ele disse uma outra verdade pior ainda: contemplá-lo-ei, mas não de perto. Mas não terei o privilégio de chegar perto dele, mas não terei a oportunidade de me colocar aos seus pés naquele dia para o adorar, porque eu amei a mentira, porque segui a mentira, porque tentei prender a verdade, porque tentei impedir a verdade. Quando se tenta impedir a verdade, quando se tenta deter a verdade, o resultado é que essa pessoa jamais poderá apresentar-se diante do Senhor, jamais poderá naquele dia entrar nos céus e deparar face a face com aquele que é a verdade que liberta, a verdade que salva. Não creram na verdade, como vão poder naquele dia sentar no banquete da verdade? Somente quem crê na verdade, quem vive a verdade, quem ama a verdade, quem prega a verdade, quem fala a verdade, vai poder naquele dia assentar-se à mesa com aquele que disse: eu sou a verdade. Aleluia, ele é a verdade. Aleluia, 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 glória a Deus. Quando a verdade nasceu, e os pastores passaram pela casa de Herodes e disse: a verdade nasceu, chegou a verdade no mundo. Herodes, o seu reinado acabou. Herodes, estamos passando por aqui, os magos, aliás, estamos passando por aqui, Herodes, porque vamos adorar aquele que é o rei de verdade, aquele que é nascido rei dos judeus, mas não um rei temporal, um rei eterno, um rei verdadeiro, um rei cujo reinado não tem fim. Acabou a mentira, Herodes, nós vamos adorar a verdade, Herodes. Herodes pensou: eu vou matar a verdade, eu vou acabar com a verdade. Mas não conseguiu acabar com a verdade. Não conseguiu. A mentira acaba-se com ela facilmente. Quando chega a verdade, a mentira desaparece. Mas com a verdade, pode-se ocultar a verdade, pode-se tentar prender a verdade, mas um dia a verdade vai gritar muito alto. Um dia a verdade vai gritar tão forte que você não vai mais poder viver na mentira. E a verdade nesta noite, eu tenho certeza que já começa a gritar dentro do seu coração, dentro da sua consciência, e a dizer para você: você não pode viver a vida que leva, você não pode seguir da maneira que segue. É a verdade que clama dentro de si. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite anunciamos a verdade que liberta. Liberdade em Cristo, liberdade na verdade. Glória a Deus.
Tentaram impedir a verdade quando clamavam: Hosanas ao Rei que vem em nome do Senhor. Jesus disse: olha, se vocês fizerem esses calar, sabe o que vai acontecer? Olha para as pedras vão começar a falar, e vocês não vão conseguir mandar pedra calar a boca. Não tente prender aquele que anuncia a verdade, não tente deter aquele que anuncia a verdade. Quando fomos para o campo missionário, de tantas maneiras tentaram deter o nosso ministério ali no campo missionário, mas permanecemos anunciando a verdade hoje pela misericórdia de Deus. Deus tem feito florescer ali uma congregação onde o povo louva ao Senhor, serve ao Senhor. É impossível deter a verdade, mas tentaram deter a verdade, tentaram prender a verdade, tentaram fazer a verdade calar. Por muitas vezes enviaram pessoas para apedrejar a verdade, mas a verdade não foi alcançada, não conseguiram prender a verdade escapou-se do meio deles, saiu pelo meio deles, e eles não conseguiram prender a verdade que era Cristo. Até que um dia foram buscar a verdade à noite, porque durante o dia, porque a face da luz ninguém consegue prender a verdade. Os que andam em trevas andam em busca de esconder a verdade, de prender a verdade. Levaram a verdade e pensaram: estamos quase vencendo, estamos quase destruindo a verdade. Pregaram a verdade na cruz, e pensaram assim: acabamos de vencer a verdade. Mas no momento em que a verdade disse: tudo está consumado, aquele que é a verdade, aquele que é a luz do mundo, ao entregar o seu Espírito, tudo se fez treva, porque agora não havia verdade no mundo. O mundo transformou-se em trevas, e o centurião olhou para a verdade ali e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando a verdade deu o último brado na cruz, o homem que matava a verdade, o homem que tentava destruir a verdade, falou a verdade. Ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus. Lutaram tanto contra a verdade, para no momento em que a verdade dava o último brado, eles tiveram que concordar com a verdade, tiveram que aceitar a verdade, tiveram que pregar a verdade. Aleluia, aleluia. Se você prender a verdade hoje, amanhã você vai ter que dizer a verdade. Verdade que liberta. Glória a Jesus. Não foi possível deter a verdade. Mas sabe o que acontece? Há muita gente por aí tentando deter a verdade. Implantaram o comunismo na Rússia no princípio desse século. E a primeira doutrina do comunismo foi: não existe Deus, não existe religião, religião é ópio do povo, religião é embriaguez do povo, não existe religião, não existe Deus, vamos acabar com tudo isso. E pensaram que acabaram com a verdade. Sabe o que está acontecendo hoje? A verdade está explodindo na Rússia. Sabe por que Gorbachev está andando por aí? É porque a verdade está explodindo na Rússia, e eles não conseguem mais deter a verdade, eles não conseguem mais prender a verdade. Recebi convite para ir pregar lá na Rússia. A verdade, portas estão abertas. Portas estão abertas. A China fez o mesmo. A China copiou da Rússia, pensou que dava certo, e enviaram uma revolução igual também, tentaram prender a verdade. Hoje existe mais de 1 milhão de crentes na Rússia. O dia que eles determinaram, podem se organizar em igreja, mais de 1 milhão de crentes se registraram de uma vez só. Onde estavam esses crentes? Eles estavam firmes na verdade, fundamentados na verdade, aplicados na verdade, andando na verdade, vivendo na verdade, ainda que tivesse que estar oculto para o governo, mas estavam revelados para Deus, porque eles estavam na verdade, e verdade é luz. Buda começou a pregar mentira por aí, pregou mentira, anunciou mentira, mas sabe o que está acontecendo? O Japão está sedento de quem prega o evangelho agora. Os japoneses querem que vá um missionário para lá pregar o evangelho. Eu estou num dilema, porque um médico japonês que
que se converteu ao Senhor, ele me fez prometer que vou pregar o Evangelho no Japão. Estou orando ao Senhor para o Senhor permitir que eu vá pelo menos lá visitar o Japão esse ano e ali evangelizar, quem sabe um japonês e aquele japonês continuar pregando, para que eu possa dizer para aquele médico: olha, eu já fui ao Japão, preguei o Evangelho lá e deixei alguém que vai continuar a obra. Irmãos, o mundo que vive na mentira está farto da mentira e hoje clama pela verdade. Mas o problema é que o mundo que até hoje viveu na verdade, é que os países onde até hoje tem tido liberdade para pregar a verdade, estão trocando a verdade para a mentira. Estão trocando a verdade pela mentira. Quantos votaram para partidos comunistas nesta última eleição? E olha que é sujeito até crente ter votado para partidos comunistas nesta eleição. Aqueles que foram criados na verdade, andaram na verdade, agora estão trocando a verdade, votando para a mentira, como se isso solucionasse problema. Eu quero dizer uma coisa: essas alterações políticas nunca vão solucionar problema do Brasil, nem problema do mundo. Mudar os governos não adianta nada. O que precisa mudar é o coração do povo. O que precisa é mudar o coração. Vivemos tanto tempo na ditadura militar, não resolveu nada, e o povo clamou: tem que eleger os civis, eleger o civil, eleger o PMDB ou não sei o que mais lá. O que adiantou? De nada adiantou. Não adianta ficar mudando, se não mudar o coração, se não mudar a vida, se não passar a seguir a verdade. É isso que temos que seguir, a verdade, não a mentira. Andam detendo a verdade. Até um certo ponto, a igreja dominante, onde talvez a maioria de vocês nasceram, deteve a verdade e andavam pregando por aí que só os padres podiam ler a verdade, ler a Bíblia. Se um outro fosse lá fazer perguntas sobre a verdade, eles diziam: olha, meu filho, minha filha, isso é um livro muito complicado. Isso é um livro muito complicado, vocês não podem ler, não dá para compreender. Prendendo a verdade, detendo a verdade. Por centenas de anos essa verdade ficou presa, detiveram esta verdade, prenderam esta verdade dentro de uma língua morta, dentro do latim, e só existia a verdade no latim ou nas línguas originais, gregos, hebraicos, aramaico. Só existia a verdade nessas línguas, em língua que o povo não podia ler, em língua que o povo não podia compreender, o povo não podia saber o que havia dentro da verdade. Mas de repente Deus levantou Lutero para fazer uma tradução da verdade e pregar a verdade numa mensagem de uma maneira que o povo pudesse ler, que o povo pudesse compreender. E Deus foi levantando outros e mais outros, até que a verdade chegou a nós numa língua que nós podemos ler e entender e podemos compreender hoje, que é muito fácil ler este livro, porque este livro se interpreta por si mesmo. Este livro tem um auxiliar eficaz, este livro tem um auxiliar muito eficaz, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quando nós começamos a ler esse livro, vem o autor ou o coautor desse livro, vem e senta ao seu lado e põe-se ao seu lado e começa a explicar esse livro dentro do seu coração. É o Espírito de Deus que começa a explicar a verdade. É o Espírito de Deus que começa a dizer o que quer dizer o que está escrito nesta verdade. Então não adianta aprender a verdade, não adianta deter a verdade, não adianta por aí inventar religiões e mais religiões e saírem por aí os testemunhas de Jeová, entre aspas, pregando mentira, dizendo mentira por aí, dizendo que só 144 mil entram no céu, dizendo que só isso ou só aquilo. Isso é mentira, isso é prender a verdade, mas nós anunciamos a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, há moradas em abundância. João no Apocalipse, ele viu uma multidão como a areia da praia, uma multidão muito grande daqueles que de vestes brancas entravam para o reino do Senhor. Verdade, isso é verdade. Vai ter muita gente preferindo crer na mentira, há muita gente preferindo seguir a mentira. Quem conseguir seguir a mentira até o fim vai deparar com a verdade no final, e aí já não terá mais jeito. Mas irmãos, eu quero dizer uma outra coisa que toca a igreja. Às vezes a gente olha para essas outras entidades, para esses outros pontos, e pensamos que só eles detêm a verdade, só eles prendem a verdade. Mas às vezes a igreja está prendendo a verdade. Às vezes a igreja está prendendo a verdade.
Talvez não a igreja aqui em Curitiba, pois conheço obra missionária, sei que é uma igreja missionária. Não sei também até em que extensão vou entregar aquilo que Deus me tem dado. Igrejas estão detendo a verdade quando não investem na salvação de almas. Igrejas estão prendendo a verdade quando não investem no evangelismo. Quantos evangelistas há hoje no Brasil que realmente se dedicam à obra do evangelismo? Não vamos contar agora. Quantos estão prendendo a verdade? Quanta igreja não suporta a obra evangelística? Não suportam aqueles que trabalham para o evangelismo de tempo integral. Isso é deter a verdade. Isso é pecado igualmente. Prender a verdade é pecado, não anunciar a verdade é pecado, não cooperar para que a verdade seja pregada é pecado. Portanto, reter também no nosso bolso aquilo que pertence a Deus é pecado, porque nós estamos com isso prendendo a verdade, impedindo que a verdade seja levada adiante, e a igreja fica em problema. Não podemos mandar missionários, não podemos mandar obreiros, porque o povo não contribui, o povo não ajuda a pregar a verdade. Nós temos que levar adiante a verdade, não se pode prender a verdade. Quantos se preocupam em investimentos, em patrimônios, ao invés de se preocupar com o patrimônio maior da igreja, que são as almas que estão perdidas, e nós precisamos reaver esse patrimônio. Está acontecendo nos dias de hoje um fato lamentável aqui no nosso país. Poucos missionários têm saído, então está se repetindo hoje o que aconteceu nos tempos primitivos, quando o povo se converteu e ficou ali em Jerusalém. Converteram-se 3.000, converteram-se 5.000 e ficaram por ali. Não enviavam missionários. Deus olhou aquilo e não agradou. Esse povo está detendo a verdade. Jesus olhou e pensou da seguinte forma: eu disse para eles: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra, até os fins da terra. E eles não estão indo até os fins da terra. Eles querem edificar a maior igreja do mundo. A gente que acha que é uma glória construir a maior igreja do mundo. E hoje se vê em jornais, se vê em noticiários por aí, a maior igreja do mundo construída em tal lugar, a maior igreja do mundo construída naquele outro lugar, e pensa que é a maior glória que existe é construir a maior igreja do mundo. A maior glória ainda é a igreja que envia maior número de obreiros para o campo, que envia maior número de semeadores para a seara. Esta grande glória que aconteceu em Jerusalém está acontecendo no Brasil hoje. Em Jerusalém, Deus permitiu que viesse uma perseguição e o povo foi espalhado por toda a parte da terra, que se cumpriu, pelo menos parcialmente, aquela profecia de Jesus, quando disse que aquele que estiver no telhado não desça em casa, aquele que estiver no campo não volte a casa, porque não daria tempo. E o povo teve que se espalhar pelo mundo afora, e aí sim, aqueles que se espalharam foram levando a verdade. Nos dias de hoje está havendo uma perseguição econômica no Brasil, porque o que há no Brasil é uma perseguição econômica. E alguém blama Sarney, mas sabe quem está perseguindo economicamente o Brasil? É Satanás que está perseguindo economicamente o Brasil, para que a igreja do Brasil não seja uma igreja forte economicamente para mandar missionários. Não pense que Satanás está pensando é lá no governo, é nisso ou naquilo. O maior medo de Satanás é esse potencial que está aqui. O maior medo de Satanás são esses jovens que estão aqui nesse congresso, que podem sair daqui incendiados, com desejo de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. E Satanás quer que os cofres da igreja estejam vazios, para dizer a esse jovem: eu não te posso enviar para o campo, porque a igreja não tem dinheiro, nós não temos condição, o povo não tem dinheiro. Com essa desculpa o povo não paga dízimo, como se pagar dízimo é só para quem ganha muito dinheiro. É uma guerra satânica contra a igreja, e a única maneira de nós vencermos esta guerra é desafiar Satanás e dizer: olha, se falta dinheiro no cofre, eu vou dobrar a minha contribuição, mas o evangelho tem que ser pregado, mas o missionário não vai ser recolhido, o meu salário não subiu, mas eu subo a contribuição. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho, temos que pregar o evangelho. 3 meses depois que fui para o campo missionário, recebi a notícia: a situação
está calamitosa no Brasil. O dólar subiu quase 100%. Não temos condição de mandar dinheiro. Está difícil. O que fazes agora? Quer voltar? Quer ficar? O que é que vai ser feito? Eu disse, eu fico pela fé. Fico pela fé. Passamos fome. Muitos e muitos dias que tivemos que passar o dia inteiro em jejum por não ter o que comer no final do dia. Quantas vezes estivemos orando e entregando o jejum sem ter o que comer depois do jejum? Senhor, estamos entregando agora o jejum. Opera um milagre agora, Senhor. E enquanto entregava o jejum, alguém bateu a porta. Abri a porta. Lá vinha alguém trazendo uma sacola de compras. Olha, eu vim trazer essa compra aqui. Aleluia. O que a igreja não pode é parar de pregar o Evangelho. O que a igreja não pode é deter o andamento da verdade, a proclamação da verdade. A verdade tem que ser proclamada. Paulo disse, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu detiver a verdade. Ai de mim se eu parar de pregar a verdade. Jeremias chegou a dizer, eu vou parar, eu não aguento, eu não falo mais desse nome, eu não anuncio mais desse nome. Mas ele disse, quando eu pensei dessa forma, foi como um fogo a arder dentro dos meus ossos. E eu disse, quero calar, mas não posso. Quero calar, mas não posso, não posso, não posso. Tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com a verdade, tenho que pregar a verdade. Quero calar, mas não posso. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Paulo disse, para que saibas como convém andar na igreja de Deus, templo do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Nós somos firmeza da verdade, não da mentira. Então temos que pregar a verdade. Se a igreja parar de pregar a verdade, não sobra mais verdade no mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como sal da terra temos que temperar esse mundo. Como luz temos que brilhar neste mundo. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha como o mundo, olha como por falta do conhecimento da verdade, conhecer a Deus ainda não é conhecer a verdade. O povo conhece a Deus, e há muitos que conhecem a Deus pela natureza, outros conhecem a Deus por um tipo de filosofia, um tipo de pensamento qualquer. Conhecem a Deus, mas não conhecem a verdade que é Cristo, e por não conhecer a verdade não o glorificam como Deus, não o exaltam como Deus. Aqui está apontando para Cristo. O povo que conheceu a Deus, mas não glorificou o Senhor Jesus como Deus. Não glorifica Jesus como Deus. E há muita gente por aí pregando dessa forma. Jesus é só o Filho de Deus. Ou Jesus é só um homem sobrenatural. Jesus é só um profeta. Jesus é só isso. Jesus é Deus. Jesus é a verdade. Ele é Deus, Ele é o Salvador. Sem Ele ninguém entra nos céus. É Jesus quem manda nos céus. É Jesus quem dá direito à entrada nos céus. Sem Ele ninguém entra. Ele que vai estar à porta. É Ele quem vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É Jesus quem dá ordens. Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Todo poder pertence a Ele. O salmista disse, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. O poder pertence a Deus. Senhor que é Deus. Não glorificaram como Deus. Quando o povo não conhece a Deus, não glorifica. Quando o povo não glorifica a Deus, morre. O homem foi comido de bicho porque não glorificou a Deus. Porque não exaltou a Deus, foi comido de bicho. E às vezes há crente comido de bicho porque não dá glória a Deus no culto. Porque não exalta o nome do Senhor. Não exalta o nome do Senhor. O crente, quando exalta o nome do Senhor, não tem jeito nem do companheiro do lado passar assunto com ele. O crente, quando está glorificando a Deus, não tem jeito nem do companheiro do lado começar a conversar, porque a hora que tenta conversar com ele, ele está, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Oh, irmãos, há muita gente ingrata que não glorifica a Deus. Beltesazar herdou um império e se engrandeceu tanto, mas de repente uma mão invisível
dedo como de mão de homem, escrevendo na parede: passou o teu reino, passou o teu reino. Não deu glória a Deus, acabou. Não deu glória a Deus, acabou. Não deu glória a Deus, passou a oportunidade. E você não sabe se essa é a tua última oportunidade de dar glória a Deus. Eu vivo num país onde muitas igrejas já fecharam as portas, sabe por quê? Porque pararam de dar glórias a Deus. Compramos um templo, uma grande propriedade, o Adilson conheceu ali, uma grande propriedade adquirimos ali na América, de uma igreja por onde passou Charles Dixon, um dos grandes pregadores norte-americanos, que quando passou por aquela região, houve um reavivamento tão grande que numa praça só, eles tiveram que construir 6 igrejas ali à volta. E nós compramos a igreja que está na rua, que tem por nome, tem o nome daquele evangelista Dickinson. A igreja fechou porque parou de glorificar a Deus. Parou de glorificar a Deus. E nós buscávamos uma igreja onde nós pudéssemos glorificar a Deus. Buscávamos um templo para glorificar a Deus. E um dia eu entrei numa reunião daquela igreja, e cheguei naquela reunião, ninguém glorificava a Deus. Terminou a reunião, eu disse para o pastor: pastor, eu preciso de uma igreja para congregar, para glorificar a Deus. O pastor virou para mim e disse: olha, nós vamos fechar esta igreja dentro dos próximos meses. Nós alugamos para vocês e depois vendemos. 3 meses depois nós estávamos dentro, glorificando a Deus, glorificando a Deus. O presidente da igreja que saiu de lá foi ver qual era o milagre de uns estrangeiros que chegaram por ali e compraram aquela igreja, foi ver o que acontecia, e chegaram num culto de domingo à tarde, justamente quando lá estava irmão Adilson Rossi, irmão Takayama ministrando a palavra de Deus, e a casa repleta. E o presidente da igreja sentou lá no último banco e viu a igreja tão cheia como ele nunca tinha visto na sua história. Ficou abismado. Qual é o segredo? O segredo é que aquele povo glorificava a Deus, exaltava a Deus. Ele entrou justamente quando o irmão cantava: eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus. Transformou a minha vida, que outrora era perdida. Eu vou dizendo glória a Deus. E a igreja cantava: eu vou dizendo glória a Deus. E daí a pouco passou para canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. É o povo cantando aleluia. É o segredo da vitória da igreja. É glória a Deus e aleluia. Esse evangelho simples. Mas nós vivemos num dia em que crentes que se dizem pentecostal dizem que dá glória a Deus, vou falar em língua estranha num culto de domingo à noite, escandaliza o incrédulo. Falar em língua estranha só assusta Satanás, não o incrédulo. Sabe o que aconteceu no dia do Pentecostes? No dia do Pentecostes foi enquanto o povo falava em línguas que 3.000 almas se converteram. Meu irmão, nunca detenha o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus começa a arder dentro do seu coração, num culto de domingo à noite, e você sentado ao lado de um incrédulo, deixa o Espírito de Deus te usar. Deixa o Espírito te usar. Glorifique a Deus, exalte a Deus. E o incrédulo do seu lado vai sentir que é uma presença diferente, que há um mistério na igreja, que há um silêncio de oração, que é uma coisa acontecendo, que Deus visita a congregação. Eu sinto esse Deus vivo, esse Deus presente no coração do crente. Aleluia. Oi, irmãos, quando eu começo a falar da verdade, dá vontade de não parar de falar da verdade. Quando eu começo a anunciar essa verdade e a dizer que esse mundo fracassa por falta de conhecimento da verdade, de não glorificar ao Senhor, ao Cristo que é a verdade, verdade que liberta, liberdade em Cristo. A vontade de prosseguir toda a noite. Mudaram a glória de Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança do homem, transformaram, tiraram a glória de Deus e puseram a glória de Deus no homem. Fizeram ídolos.
E depois de não estar satisfeito só com ídolos de bonecos, só com ídolo de gesso, de barro, começaram a publicar por aí: fulano de tal é o Deus do futebol, é o Deus do rock, é o Deus disso, é o Deus daquilo, é o Deus do samba, é o Deus. E inventaram tantos deuses, tiraram a glória de Deus e puseram a glória no homem. E os jornalistas escrevem e estampam nas manchetes de jornais por aí, dizendo: o novo Deus. Você, jornalista, vai pagar caro por causa disso também. Por dizer que o homem é Deus, você vai dar conta diante de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus e só Ele, não há outro. Nem com letra minúscula ninguém tem direito a esse título de Deus. Só Deus é Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança do homem. Tiraram a glória de Deus e passaram para o homem. Passaram a glória para a ciência. Lá no campo missionário, uma certa madrugada foi acordado o irmão chamando o pastor. Eu sou o único crente na família. A minha irmã teve uma criança, e a criança, com poucos dias de nascido, está no hospital agora. Foi levado com emergência para o hospital, porque ao chegar em casa, um dia, 2 dias em casa, e a criança começou a roxear, quase a morrer, e a parte de baixo do corpo roxa, levou-se para o hospital. Os médicos passaram a noite fazendo testes e descobriram que falta uma veia que faz uma ponte no coração, e o médico disse que tem que operar a criança imediatamente, para que a criança não morra, e tem que colocar um aparelho lá dentro, ou fazer a ligação daquela veia que falta lá dentro, compor aquilo com outra coisa, com borracha, com plástico. Mas pastor, eu creio num Deus vivo. Vá lá e ora para a criança, vamos lá. E fomos. Antes de orar, tivemos que falar com o médico, e o irmão ainda disse para o médico: doutor, dá para depois que a gente orar fazer outro exame? O médico disse: o exame dura 6 horas, é impossível fazer outro exame. Mas ele deu uma palavra: mas se eu abrir o peito desta criança e constatar que a veia lá está, é porque aconteceu um milagre. Eu disse: então está bom. Então está bom. O senhor se compromete a isso, doutor? Compromete a confirmar o milagre? Comprometa. Então entramos lá onde estava a criança, preparada para ir para a mesa de operação. Oramos ao Senhor e ordenamos que o milagre tomasse lugar naquele instante. Choramos ali. E quando o médico abriu o peito da criança, lá estava a veia no lugar. Operação desnecessária. Operação desnecessária. Mas agora vem o problema. O médico poderia ser processado por causa daquela operação, porque operou alguém que não tinha problema nenhum. Quando a gente agora vai confirmar com o médico, e agora gera uma junta médica: doutor, e o milagre aconteceu ou não aconteceu? Não é que houve um milagre, o problema foi no aparelho. Constatamos que houve defeito no aparelho, nisso ou naquilo, porque ele não queria confessar o milagre. A glória tinha que ser sempre para a ciência, e é que os homens fazem: transferem a glória de Deus para a glória e põe a glória na ciência. Orei há uns meses atrás para um outro irmão que teve um acidente muito sério, com um caminhão carregado com 90 toneladas. Ele bateu contra uma coluna de concreto de um viaduto que passava por cima da estrada. Aquilo esmagou toda a cabine do caminhão. Veio 90 toneladas de lixo, soterrou ali, entrou lixo até para dentro do pulmão. Ele fraturou o crânio e ficou com um ferro enfiado dentro da cabeça. Ele fraturou clavícula, fraturou o pescoço, fraturou coluna em 2 lugares, fraturou perna, fraturou o joelho, fraturou o pé. Estava todo quebrado e foi levado de helicóptero para o hospital, já praticamente sem vida. Telefonaram para mim, tomei o carro, dirigi rápido para o hospital. Cheguei naquele hospital, lá estavam as máquinas e as coisas, aquelas máquinas cheias de gráficos. Ao invés de fazer assim, indicando vida, tudo estava direto. E a médica disse: ele tem 2% de vida só. Eu cheguei perto dele e comecei a orar: Senhor, aqui está o teu servo, Senhor. Dê-lhe a vida novamente, Senhor. Opera o milagre, opera o milagre. A médica me chamou
e disse: olha, enquanto você está orando aí, o aparelho começou a mexer. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, aleluia. 45 dias depois, aquele irmão que tinha 2 fraturas na coluna, no pescoço, na cabeça, um ferro enfiado, saiu caminhando do hospital e glorificando a Deus. Está lá glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. O que é isso? Cristo é a verdade que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza. Glória pertence a Ele, a Ele, a Ele. Ali finalmente encontrei o médico que disse: Deus operou milagre. Deus operou milagre. Deu o papel por escrito, leva isso por escrito. Tem lá em casa, lá nos arquivos, lá, o relatório de todas as fraturas e problemas que ele tinha. E cada um que vê aquilo diz: é um milagre. É um milagre, é impossível para a ciência. A glória da ciência para, a glória da ciência cessa quando a glória de Deus se manifesta. É milagre, é Deus, é Deus. Mudaram a verdade em mentira. Olha de novo a verdade. Mudaram a verdade em mentira. Transformaram a verdade em mentira, porque o povo gosta mais de mentira do que de verdade. Sabiam disso, que o povo gosta mais de mentira do que de verdade? Olha, se um candidato for fazer uma campanha política para deputado federal e disser o seguinte: senhoras e senhores, eu não vos prometo nada, porque do meu salário eu não posso tirar dinheiro para vos dar nada. Eu não prometo construir uma casa nova para você, nem abrir uma rua nova por aqui, porque não sou eu que mando no dinheiro do país. Sabe quantos votos aquele deputado ganha? Talvez nem o da família dele. Mas se ele chegar e falar mentira: eu vou asfaltar esse bairro, eu vou construir casa nova, eu vou te dar isso e dar aquilo, o povo vota para aquele homem. Mentira, o povo gosta de mentira, amaram mais a mentira. Deus disse: porque o povo rejeitou a Deus, Deus enviou o espírito de mentira para que cresçam na mentira. Rejeitaram a verdade, agora o espírito da mentira está por aí, e a crente andando atrás do espírito da mentira também. A crente que só vota desse jeito também, só atrás da mentira. Amaram mais a mentira. Não dá para falar mais desses que gostaram da mentira, porque senão eu vou pegar Acabe e Micaías. Quando Micaías profetizou a verdade, Acabe foi para a mentira, porque ele só gostava da mentira. Ele deu ouvido aos profetas que falaram mentira. A verdade ele não gosta. Mas irmãos, há uma solução. Eu não gosto de ser negativista na minha pregação. Eu não posso, o tempo se foi, mas eu não posso terminar a mensagem aqui. Eu tenho que dizer que há uma solução. Paulo escreveu em Timóteo capítulo 3, verso 2 e 3, Timóteo, ele disse o seguinte, o capítulo 2, verso 3 e 4: isto é bom e agradável diante de Deus. É bom, é agradável diante de Deus. Sabe o que é bom para Deus? Sabe o que é agradável, o que agrada a Deus? Diz assim, que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há uma solução para esse mundo de miséria. Há uma solução para a sua vida de mentira. Deus quer que você conheça a verdade. Deus quer que você pratique a verdade. Deus quer que você ande na verdade. Deus quer que você viva na verdade, nessa verdade que liberta, nessa verdade que transforma. Pilatos uma certa vez deparou-se com a verdade, o príncipe da mentira diante do rei da verdade. E ele disse para o rei da verdade, para aquele que é a verdade, disse: o que é a verdade? Jesus não respondeu. Pilatos, você não merece a resposta, porque você pergunta errado. Você pergunta o que é a verdade. Verdade não é o que, verdade é quem. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Pilatos teria que perguntar: quem é a verdade? Cristo é a verdade. Não o que é verdade. Verdade não é coisa. Verdade não é filosofia. Verdade não é pensamento. Verdade não é religião. Verdade é Cristo. Um Cristo que salva, que transforma, que liberta. Um Cristo que edifica a vida do crente. Um Cristo que renova a vida do crente. Um Cristo que regenera o pecador. Um Cristo que revigora o fraco. Um Cristo que fortalece o doente. Um Cristo que levanta o morto. Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Quer saber o que é a verdade? Siga Cristo. Você quer viver na verdade? Siga Cristo. Porque a Bíblia diz: Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos que estão aqui nesta noite se salvem. Deus quer que todos que estão aqui nesta noite se convertam. Deus quer que todos que estão aqui esta noite venham ao conhecimento
Muita gente que já até conseguiu alcançar a salvação, mas está quase a perder a salvação se ainda não perdeu, porque não prosseguiu no conhecimento da verdade. Deus quer que você se salve, mas que venha ao conhecimento da verdade. E quem sabe Deus te trouxe até aqui, da igreja de onde você estava, do movimento de onde você estava, para que aqui você pudesse ouvir a verdade, porque lá não andam pregando a verdade, porque lá não andam seguindo a verdade. Mas pastor, eles pregam a verdade, eles falam que Jesus salva, eles falam que o Deus é amor, eles falam que Deus é bom, lá é verdade também. Eu deixo dizer uma coisa, eles pregam o resto que está na Bíblia? Eles pregam as outras coisas ou só a metade da verdade? Deixa eu dizer uma equivalência aqui em matemática. Meia verdade é igual a uma mentira inteira. Falar só a metade da verdade está enganando muito mais do que falar a mentira toda. É engano. Falar meia verdade, ensinar pela metade, dizer fica aqui que está muito bom. É assim mesmo, não. Deus quer que venha ao conhecimento da verdade. Deus quer que se salve, é isso mesmo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus liberta. Mas Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro. Deus busca uma igreja comprada, lavada no sangue de Cristo. Deus busca uma igreja purificada, uma igreja redimida, uma igreja santa que marcha para o céu. Essa verdade bíblica, verdade que muita gente não quer ouvir, verdade que muita gente não quer escutar, porque ele quer andar com a Bíblia na mão e viver no meio do pecado. Ele quer cantar glória a Deus na igreja e pecar lá no outro dia. Ele quer assistir o culto e correr para ver a novela também. Ele quer cantar glória a Deus aqui e dizer glória ao time do futebol também. Mas a verdade não é isso. A verdade é que Deus disse que Ele comprou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, um povo particular, nação eleita, adquirida por Deus, povo especial de Deus, povo que pertence só a Deus, povo que glorifica só a Deus, povo que exalta só a Deus. Mas hoje em dia tem igreja por aí até batendo palma para o pregador. Deus não aceita isso. É inovação, Deus não aceita. Batendo palma a hora que acaba de cantar um hino bonito, aplaude. Isso é inovação que Deus não aceita. Isso não vem de Deus. Crente exalta a Deus, é com glória a Deus e aleluia. Palma até Satanás consegue bater, mas glória a Deus ele não consegue dar. Glória a Deus o incrédulo não consegue dar. Glória a Deus o crente vazio não consegue dar. Glória a Deus o crente frio não consegue dar. Glória a Deus só dá aquele que sente que Deus é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é tudo na sua vida. Aleluia. Libertos pela verdade. Deus quer que venha o conhecimento da verdade. Deus quer que você conheça essa verdade, que você viva nessa verdade, que você ande nessa verdade. Deus quer que você siga esta verdade. Conhecimento da verdade produz firmeza, como produziu firmeza em Estevão, quando foram apedrejar a Estevão, e ele pôde começar a falar a verdade desde Abraão. Quem sabe diziam para ele, zombavam dele, Estevão, mas o que é que você está morrendo por uma causa tola? Você vive uma vida tola. Você começou a seguir uma religião que nasceu esses dias, uma religiãozinha daí. Ele disse, não é assim, não é a religião que começou nesses dias. Deus chamou a Abraão. Deus chamou a Abraão. E Gálatas está escrito, os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tem gente que diz, a minha igreja é mais antiga porque começou em Roma. Quer disputar a antiguidade, a minha igreja é mais antiga porque Abraão já era crente. Abraão já era crente igual eu sou. Quer saber qual é a igreja mais antiga? É a igreja do crente Abraão, então. É a igreja que Abraão seguia. É a igreja que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício. É a igreja que começou na fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, Deus fundou a igreja, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi oferecido para fundar esta igreja. Esta igreja é uma igreja eterna. É uma igreja que está no coração de Deus na criação do mundo. É uma igreja que vai morar com Cristo no fim do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá vontade de pular e saltar para Deus. Dá vontade de glorificar a Deus, saltar para Deus. Igreja viva, igreja que canta, igreja que ora, igreja que está no coração de Deus. Verdade que produz firmeza. E Jó estava ali quase morto, todo chagado. Jó amaldiçoou o teu Deus e morre. Não. Jó
olha a sua situação, não tem importância. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu Redentor está vivo. Glória a Deus. O meu Redentor está vivo. Verdade que produz firmeza. Verdade que traz deleite. Verdade que traz deleite. Salomão escreveu lá nos Cantares: o meu amado bate a porta. Aleluia. O meu amado bate a porta. Aleluia. Enquanto eu dormia, ele velava. Enquanto eu durmo, meu amado vela por mim. Enquanto eu durmo, em paz me deito e logo me pego no sono, porque o Senhor me faz repousar com segurança. Verdade que traz paz, guia-me às águas tranquilas. Verdade que traz paz, que traz firmeza, que traz segurança. Verdade que traz esperança. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. Será chamado Emanuel, o Jesus, o príncipe da paz. Aleluia, verdade que traz esperança. Isaías disse: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Verdade que traz esperança. E Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Verdade que traz esperança. E Ezequiel olhou para o mundo morto, para o vale de ossos secos, e o Espírito de Deus assoprou, e ele viu aquele vale de ossos secos se renovar, reviver e andar como o exército de Deus. Verdade que traz esperança. Há muita gente que diz: o mundo hoje está ruim, a igreja hoje está ruim. O mundo está ruim, mas a igreja está boa. A igreja vai bem, vai bem. O problema é que tem gente que só enxerga outra igreja. Existem hoje em dia duas igrejas, uma igreja dentro da igreja. Existe a igreja fiel, a igreja verdadeira. Existe a igreja militante, a igreja otimista, a igreja de Isaías, de Jeremias, de Joel, de Daniel, de Abacuque. E existe nos dias de hoje a igreja do pessimista, de Tobias, de Sanbalaque. A igreja daquele que diz: não vai para frente. Esse muro uma raposa derruba, não adianta nada. Essa igreja está mal. A qual igreja você pertence? A de Tobias, a de Sanbalaque, ou a de Esdras, de Neemias? A que igreja você pertence? A igreja de Abacuque continua firme. Tão firme que ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja profecia cumprida em Israel, ainda que a figueira não brote, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja emoção. Fruto de vide fala de emoção, de alegria, fala do vinho, vinho, alegria, emoção. Ainda que o culto não seja aquele culto cheio de emoção, cheio de alegria, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou que o resultado da oliveira, que é Cristo, ainda que alguns como resultado da oliveira, salvo pela oliveira, mas ele acaba mentindo, ele acaba se desviando. Ele diz: todavia eu me gloriarei no Deus da minha salvação. Eu continuo firme. Igreja de Abacuque, igreja firme, igreja de Abacuque. Aleluia, aleluia. E Malaquias viu um memorial, há um memorial diante dele. Há um memorial diante dele dos que temem o seu nome, dos que pregam, dos que falam com o seu companheiro. É a igreja de Abacuque que fala, a igreja de Abacuque que prega. Não importa se alguém disser assim: olha, aquele pastor da sua igreja caiu, que não é pastor da igreja coisa nenhuma, mas ele sempre, o incrédulo sempre diz: olha o pastor da igreja, olha aquele outro crente, olha isso, olha aquilo. O crente continua pregando, testemunhando de Jesus Cristo. Aleluia. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Esse conhecimento da verdade produz salvação. Em Mateus já apresenta trazendo salvação. Eis que é nascido o Salvador, que é Jesus Cristo o Senhor. Nasceu o Emanuel. E aos pastores das campinas de Belém nasceu aquele que é o Messias, o Emanuel, Deus conosco, Jesus o Salvador. Trazendo cura para o enfermo, trazendo libertação para o oprimido, trazendo salvação para o que não conhecia salvação. Verdade que liberta, Cristo que liberta, Cristo que dá vida. Aleluia. E esse conhecimento da verdade, eu quero concluir com esse ponto: esse conhecimento da verdade produz poder. Depois de produzir esperança, ele produz poder. Os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus disse: opa, para lá com a curiosidade. Pare lá com essa curiosidade. Curiosidade às vezes não é muito bom, não. Para com a curiosidade. Não vos compete saber os tempos e estações,
mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Mas recebereis poder, recebereis poder. Quando essas coisas começarem a acontecer, tem muita gente olhando para Israel, tem muito crente olhando para o Oriente Médio, mas sabe o que Jesus disse? Quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, olha para o alto. Vai ter crente estudando profecia de Israel para ver quando que Jesus vai vir, e vai ficar, porque não está olhando para cima, está olhando para Israel, Rússia, Gog e Magog, anticristo e essas coisas todas. Eu não me interesso saber quem que é anticristo, se é Papa ou se é Gorbachev. Eu não me interesso saber se é anticristo é Bush, Reagan ou quem for. Eu quero saber quem é Cristo, eu quero vê-lo, eu quero amá-lo, eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero estar diante dele. Aleluia. É esse que eu quero conhecer, o desejado das nações, o formoso entre os milhares, o lírio dos vales, a resplandecente estrela de Jacó. Aleluia. É esse que eu quero ver, é esse que eu quero ver, o meu Salvador, aquele que deu a vida por mim na cruz do Calvário. É esse. Hoje em dia é muito mais excitante o estudo bíblico, quando um vem dar um estudo sobre Israel, sobre Gog, sobre Armagedon, aí o povo vem, isso é curioso. Mas quando alguém começa a falar de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ensanguentado, Cristo ferido, essa mensagem eu já conheço. Paulo disse, eu não cesso de pregar a mesma coisa. Eu não cesso de pregar a mesma coisa. Eu espero que outros pregadores já tenham pregado esta mensagem do sangue de Cristo aqui, e que outros continuem pregando esta mensagem do poder do sangue de Cristo. Sangue que transforma, sangue que liberta, sangue que salva o pecador. Deus quer mensagem que traz poder, verdade que dá poder, poder sobre a enfermidade, poder sobre os demônios, poder para alcançar a salvação, poder para viver uma vida de vitória em Cristo. E se você não vive uma vida de vitória em Cristo, e se você não tem essa salvação, se você não tem a cura da sua enfermidade, agora é momento de nós orarmos, agora é momento de nós intercedermos. A igreja vai orar agora, e eu quero orar junto com você também. Eu convido, onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador? Onde está a primeira pessoa que quer receber esta salvação? Onde está uma pessoa que precisa de libertação? Onde está uma pessoa que precisa de poder? Onde está uma pessoa que precisa de cura? Nesse momento eu quero orar, eu quero interceder com você. É o Senhor Jesus que salva, é o sangue que purifica, está em efeito aqui nesta noite. Onde está a primeira pessoa? Vem até aqui à frente, vem até aqui à frente. Aleluia. Podem começar a passar aqui à frente. Se precisa de salvação, se precisa de poder na vida, se precisa de transformação, aqui está o Cristo que salva. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Venham, venham. Aleluia. A porta da salvação está aberta. A porta da salvação está aberta. Aleluia. Aleluia. Mais pessoas. Mais pessoas. Você não pode sair daqui sem a libertação, sem poder sobre o pecado, sem vitória sobre o pecado. A porta está aberta. Venha. Você não sabe se esta é a última oportunidade de glorificar a Deus através da sua decisão. Aleluia. 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 Glória a Deus. Enquanto a igreja continua glorificando o nome de Jesus, pessoas estão vindo à frente, recebendo a verdade que é Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto a igreja adora a Deus, vidas estão diante do altar de Deus, aceitando e recebendo a verdade nesta noite. Continue glorificando o nome de Jesus. Enquanto a igreja adora a Deus, o Espírito do Senhor trabalha aqui, e corações são quebrantados, e vidas chegam para receber a verdade que liberta.
Venha em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo te espera agora. Jesus Cristo te recebe nesta noite. Venha ter um encontro com a verdade. Venha receber a verdade no seu coração. E venha ter a sua vida mudada e completamente transformada. Você que até hoje teve a sua vida totalmente envolvida pela mentira, nesta noite venha receber a verdade poderosa que pode transformar o seu coração. Venha agora. Se houver um desviado que quer voltar à casa do Pai, venha depressa. Jesus Cristo está de braços abertos nesta noite para te receber e para te aceitar. Venha depressa. A igreja continua louvando a Deus. Quantos estão felizes nesta noite e podem glorificar o nome de Jesus? Levante a mão para os céus e magnifique o nome de Jesus Cristo. O maior milagre já aconteceu aqui nesta noite. É o milagre da transformação de vidas. Glória a Deus, venha, venha em nome de Jesus Cristo. Enquanto você está orando, o Espírito Santo está trabalhando. Enquanto você está orando, o Espírito de Deus está trabalhando. Continue orando, continue adorando a Deus. Continue adorando a Deus, continue glorificando o nome de Jesus. Eu glorifico a Deus porque posso ver pessoas chorando aqui à frente. Estão voltando para a casa do Pai nesta noite. E o coração está completamente transformado e completamente quebrantado pelo poder de Deus. Cante. O amor e seu filho ele deu. Isso, vem agora. Muitas pessoas estão caminhando aqui à frente. Vem em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus. Há uma festa múltipla nesta noite. Os anjos de Deus estão assistindo uma grande festa no céu por esses pecadores que recebem e aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus Cristo. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Venha, Cristo, venha. Se você tem ao seu lado uma pessoa que ainda não recebeu Jesus, oriente esta pessoa para que venha à frente agora. Aleluia. Faça o seu trabalho agora. Oriente esta pessoa para que venha à frente e receba Jesus Cristo. Aleluia. Os céus estão abertos sobre a igreja de Curitiba nesta noite. Sinta a presença do Espírito de Deus envolvendo a sua vida. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo para sempre. Venha agora. Oh, grandioso amor. Aleluia. Cante com a alma agora. O nosso louvor está chegando lá nos céus nesse instante. E o Senhor está olhando para estas vidas necessitadas,